Amados e queridos irmãos, noiva do Cordeiro Santo, sabemos que a igreja primitiva era uma igreja a qual orava, a qual buscava a presença de Deus. Sabemos que os irmãos, eles tinham comunhão e harmonia uns com os outros. Sabemos que a igreja orava e exaltava o nome do Senhor. Constantemente buscava a presença de Deus, porque o amor de Jesus estava na vida deles. Eles não cessavam de orar, antes oravam uns pelos outros e oravam para que outros fossem alcançados pela presença de Deus, pela palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar para você hoje. A Bíblia diz no livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18, vai dizer o seguinte: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E hoje, será que nós temos feito a diferença? Será que as pessoas têm visto Cristo em nós? Será que as pessoas têm olhado para nós e enxergado um cristão, um homem, uma mulher de Deus? Como é que as pessoas têm te olhado? Como é que as pessoas têm visto o seu modo de viver? Hoje nós sabemos que a igreja de Cristo sofreu uma grande mudança. Aí você pode me dizer, mas o ser humano ele mudou, realmente o ser humano ele mudou. Mas a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela permanece para sempre. O ser humano ele é mutável, mas Deus ele é imutável, Deus não muda. E hoje algumas igrejas têm sido muito diferentes daquilo qual foi proposto por Jesus. Não estou aqui querendo generalizar, porque ainda existem os remanescentes, aqueles que cumprem a palavra de Deus, aqueles que estão de acordo com os princípios da palavra de Deus. Mas hoje no nosso meio nós vemos que muitas igrejas têm introduzido o mundo dentro delas, têm introduzido as coisas lá de fora, e tem esse pensamento, eles querem introduzir as coisas lá de fora dentro da igreja, para os que estão dentro da igreja não saiam lá para fora. Eles querem introduzir as coisas lá de fora aqui dentro para atrair os que estão lá fora para aqui para dentro. Mas eu não vi na palavra do Senhor Deus querendo imitar o Egito para segurar José em sua presença. Eu não vi na palavra do Senhor Deus querendo imitar a Babilônia para segurar Daniel em sua presença. Não! A Babilônia não governou Daniel, mas Daniel governou a Babilônia. O Egito não governou José, mas José governou o Egito. Então não é o ambiente que você está que vai te governar, mas é você que vai mudar o ambiente. Então a igreja não precisa seguir as coisas lá de fora para atrair os que estão de fora para dentro. A igreja não precisa imitar as coisas lá de fora para que os de dentro não possam sair, não. O que a igreja está precisando é de Cristo. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então muitas igrejas estão faltando a palavra da verdade e estão introduzindo coisas lá de fora. No livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 4, vai nos dizer que quem é amigo do mundo acaba se tornando inimigo de Deus. E hoje, dentro das igrejas, existem muitos entre nós que são inimigos de Deus, porque estão compactuando com as coisas lá de fora, porque têm se tornado amigos do mundo e acabam sendo inimigos de Deus. E no livro de Tiago, capítulo de número 3, do versículo 11 ao versículo 12, vai nos dizer que não pode uma fonte jorrar água doce e água amarga. Não pode uma figueira produzir azeitonas e nem uma videira produzir figos. Então não pode o cristão estar dentro da igreja louvando e exaltando o Senhor, mas está também servindo ao mundo, fazendo as coisas do mundo. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 20, a partir do versículo 7, que Paulo estava ensinando em um lugar, e um jovem chamado Eutico estava sentado na janela ouvindo o sermão, ouvindo a pregação. E em um determinado momento, aquele jovem, ele entrou em um profundo sono e caiu do terceiro andar e morreu. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Este jovem, ele estava no lugar certo? Sim, ele estava no lugar certo. Ele estava em um ambiente
propício a milagres, ele estava em um ambiente propício à transformação, ele estava em um ambiente propício a que a presença de Deus se manifestasse naquele lugar. Amados e queridos irmãos, eu quero te dizer, não adianta você estar dentro da igreja, mas com atitudes erradas. Ele estava no lugar certo, mas com a atitude errada. Porque eu quero te dizer que quem está na janela contempla as coisas de dentro, mas também contempla as coisas de fora. Eu quero fazer um paralelo agora sobre isso. Aquele que está na janela, ele contempla aquilo que está acontecendo dentro da igreja, mas também ele contempla aquilo que está acontecendo fora da igreja. Aquele que está na janela, ele se alegra com as coisas de Deus na igreja, mas também se alegra com as coisas do mundo lá fora. Aquele que está na janela, ele louva e adora ao Senhor dentro, mas também usa a sua boca para cantar e falar coisas que não agradam ao Senhor lá fora. Aí vemos o pecado sendo introduzido dentro da igreja. As pessoas têm estado dentro da igreja, mas continuando com a mesma prática de pecados. Aí você pode me dizer, mas todos nós somos pecadores. Realmente, todos nós somos pecadores de fato. Mas existe uma diferença. Nós somos pecadores arrependidos. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o pecador que se arrepende, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas existe também aquelas pessoas que pecam, mas não se arrependem. E o seu pecado já não se torna mais um pecado comum, mas se torna uma iniquidade. Porque a iniquidade nada mais é do que o pecado sem arrependimento. E hoje dentro das igrejas é o que mais tem, é iniquidade. Porque pessoas estão pecando, estão errando, mas não está tendo arrependimento. Hoje as pessoas têm estado nesta era, nessa modinha do não tem nada a ver. Amados e queridos irmãos, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram, o velho homem ficou para trás. E tudo se fez novo. Então, se tudo se fez novo, as velhas práticas ficaram para trás. O mundo não tem nada para nos oferecer, porque nós somos de Cristo. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 12, vai nos dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar contaminar por elas. Ainda no livro de 1 Coríntios, Paulo bate na mesma tecla, agora no capítulo 10, no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então aquilo que não edifica a sua vida, não te convém. Deixa para trás. E eu vejo que essas pessoas que acabam se contaminando com essas coisas, que as coisas desse mundo não tem nada a ver, é porque são pessoas carnais. Aqueles que são espirituais buscam as coisas do Espírito, as coisas do céu, as coisas do alto. E a Bíblia vai nos dizer, no livro de João, capítulo de número 4, versículo 23, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus então está dizendo aqueles que o adorem em espírito e em verdade, é porque existe adoração falsa. Aqueles que adoram da boca para fora. No livro de Mateus, capítulo de número 15, versículo 8, Jesus vai dizer: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é esta geração que nós temos visto hoje em dia. A geração que adora ao Senhor com os lábios, que louvam a Ele com os lábios, mas o coração está longe dEle, porque as suas práticas não condizem com a palavra de Deus, porque a sua vida não condiz com aquilo que Jesus nos ensinou. Porque as pessoas têm deixado de seguir esta palavra para seguir os seus próprios conceitos, para seguirem as suas próprias ideias. Muitos hoje em dia têm dado aquela velha desculpinha: Deus, Ele está preocupado com o meu coração e não com outras coisas. Essa é a desculpa para quem quer continuar vivendo uma vida de forma errada. Uma vida que não agrada ao Senhor. Uma vida que somente agrada o seu próprio eu, o seu ego, a sua carne. Então essa é a desculpa mais utilizada. Deus, Ele está olhando o meu coração. O que Deus, Ele quer é uma transformação. O que Deus, Ele quer é uma mudança de vida. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me.
Então é negar as nossas vontades, os nossos desejos, para fazer a vontade de Deus. E essa palavra nos aponta isso. Ou bem nós servimos a Deus, ou bem não servimos. Ou bem nós somos cristãos ou não. Nós temos que decidir, nós temos que escolher. No livro de Mateus, capítulo de número 6, Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos agradar a um e aborrecer o outro. Então nós não podemos estar dentro da igreja servindo a Cristo, mas também estar lá fora praticando as coisas do mundo. Não ameis o mundo e nem no que o mundo há. Nós temos que amar as pessoas, mas nós não podemos concordar com as suas práticas erradas. Existe uma diferença de amar o próximo e concordar com as suas práticas. Então nós temos que amar a todos, mas nós não podemos concordar com as suas práticas erradas. Então que você possa viver uma vida diferente, que as pessoas olhem para você e realmente vejam um servo e uma serva do Senhor. Não deixe que o mundo venha te contaminar, mas que através da sua vida o mundo seja alcançado pelo Evangelho, as pessoas sejam alcançadas por Jesus. Seja um verdadeiro adorador, seja um verdadeiro cristão, seja uma pessoa a qual as pessoas olhem para você e vejam a diferença. O mundo foi introduzido em muitas igrejas. As práticas lá de fora foram introduzidas em muitas igrejas. Mas ainda existem os remanescentes. Então que você fique com essa palavra. Ou bem você serve a Deus, ou bem você não serve. Lá fora tem uma alegria passageira. Em Cristo nós temos a alegria eterna. Que Deus te abençoe. Fique na paz.